Hoje o Alesp Debate fala sobre a vida em condomínios e o impacto das leis estaduais no avanço ao combate à violência contra a mulher e outros desafios dessa convivência. Para isso, convidamos Antônio Artêncio Filho, advogado especialista em condomínios, que já está conosco aqui em tela. Antônio, bem-vindo, obrigado aqui pela sua presença. Olá a todos, muito obrigado pelo convite e pela participação. Convidamos também Ana Luísa Pretel, mediadora de conflitos, advogada também, que vai falar conosco sobre esse assunto. Ana Luísa, bem-vinda. Olá, obrigada, também agradeço o convite, estar aqui ao lado do colega doutor Artêncio e ao seu lado também, Marcela. Obrigada, viu? Quero começar já com você, doutora, fazendo a primeira pergunta. De que forma nós estamos hoje nessa vida em condomínio, pensando do ponto de vista mais importante, que é a convivência? Na pandemia a gente teve um impacto muito severo de pessoas que não estavam habituadas a ficar aí em casa e aí tiveram que trabalhar de casa com toda uma estrutura de vida modificada. Quais os impactos dessa convivência e de que maneira nós podemos gerar, discussões para mediar os conflitos aí, as divergências? Na realidade, o que acontece é que realmente a Covid, ela acabou acelerando, né, a mediação de conflitos. Então, um conflito como a Covid trouxe para a população essa noção da necessidade de cada vez mais a mediação de conflitos, a mediação condominial, né, que a gente chama, ser implantada dentro dos condomínios. Justamente pelo que você acabou de falar, as pessoas não ficavam em casa, as pessoas saíam de manhã e voltavam à noite. Então vamos pegar uma rotina de um casal que tenha duas crianças de 6 e 10 anos ou de 12, 15 anos, né? Uma rotina, na maioria do país, qual era? Os dois saem para trabalhar, chega sábado, cumprem as regras domésticas, né, que tem que ser cumprida, e chegava no domingo, ia passear um pouco, né, almoçar fora, ou jantar fora, e acabava saindo de casa. Então, a casa mesmo era utilizada muito pouco, né? O apartamento era utilizado muito pouco. Por quê? Porque tinha-se outras tarefas, as pessoas, na maioria das vezes, também hoje tem que fazer pós-graduações, era tudo muito presencial, já existia o EAD, já existia aula pela internet ao mesmo tempo, né? Síncrona, como é chamada, mas não tinha esse destaque que tem hoje. E aí o que acontecia? Muitas vezes a pessoa saía de casa às 7 horas da manhã e voltava às 11 horas da noite. Era uma rotina que as pessoas tinham. De repente, todo mundo dentro de casa. Então, eu costumo dizer que teve gente que descobriu até que tinha marido e gente que descobriu que tinha mulher, né? Porque passaram a conviver como no tempo de namorado, que fica mais junto, com menos responsabilidade e etc. E aí começaram os conflitos, porque além daquele núcleo familiar, nós temos a convivência dentro daquela coletividade, daquela comunidade, que está todo mundo, e aí eu falo que nos prédios, né, essa convivência está todo mundo debaixo do mesmo teto. E aí ela se torna um pouco mais complicada. Por quê? São valores diferentes, né? Valores morais, são educações diferentes. São Paulo, em especial, é uma cidade que nós temos gente do mundo inteiro, né? Então, aqui é comum, nós temos os bairros dos italianos, dos alemães, né? O bairro dos judeus, dos japoneses. Para nós é muito natural tudo isso, mas às vezes essas culturas também acabam entrando em choque, que o que é muito natural para um, o outro não tanto, né? E aí a mediação, a gente entende que realmente
é a melhor forma, o diálogo é a melhor forma de fazer com que as pessoas se aproximem, se entendam, se coloquem uma no lugar das outras, né? Eu sempre escutei desde criança em família assim: você vai fazer para ele? Você gostaria que fizesse para você? Essa é uma pergunta básica. O que você está fazendo para ele? Você ia gostar que fizesse para você? Você falar não, que é porque não é para fazer, né? Então, assim, essa convivência realmente, ela potencializou. Nós costumamos dizer que não teve um advogado que trabalhe na área condominial que conseguiu trabalhar menos que 12 a 14 horas por dia. Nessa fase de pandemia, de lockdown, o mundo inteiro estava procurando o que fazer e advogado que trabalha na área condominial estava desesperado porque não tinha tempo para fazer tudo o que tinha que fazer, né? E os mediadores também, que trabalham na área de condomínio, a mesma coisa, né? Porque aí começou a intensificar, né? A aumentar o número de conflitos, né? A intensificar, a ter aquilo que a gente chama escaladas dos conflitos dentro dos condomínios, né? Então, realmente, a Covid veio para demonstrar para as pessoas a necessidade de um diálogo, porque eu sempre falo que ninguém vai demolir prédio, né? Apesar que em São Paulo os prédios menores estão sendo demolidos, mas é para dar lugar para os maiores, né? Então, perto de casa, estão acabando de demolir um prédio que tinha 5 andares. Provavelmente no lugar deve vir um de 20, 25 andares. Né? Então, vai triplicar ou quadriplicar o número de pessoas que ali irão conviver. Né? Então, doutora, essa justamente é a próxima pergunta que eu quero ouvir de vocês, é esse avanço dos conglomerados urbanos, não só na capital paulista, mas em outras cidades importantes do nosso estado, né? Nas regiões metropolitanas. Quais são os principais conflitos hoje enfrentados, por exemplo, e que precisam ali ter mediadores como vocês que atuam nessa área? É barulho? Alguém se sobressaindo ao direito do outro? Quais são esses principais conflitos? Queria ouvir o doutor. Claro, queria ouvir os dois sobre isso. Eu só vou falar uma frase antes do doutor Artêncio. O campeão dos campeões é o barulho. Artêncio. É verdade, doutora Ana, é verdade. Com a chegada da necessidade de se ficar em casa, inclusive outras questões apareceram, né? Aprendemos que é possível o home office, as empresas tiveram que despender valores na compra de equipamentos, de notebooks, de computadores, para fornecer para esses funcionários, esses trabalhadores, né? O barulho se acentuou, né? E também as pessoas tiveram menos paciência em função do trabalho que estavam exercendo dentro de casa. Houve um acirramento, né, entre vizinhos com a questão do barulho. Cães também, né, os pets, né, houve muita reclamação, ainda há, né? Então, a gente percebe que a escalada potencializou, como a doutora Ana disse, potencializou mínimas situações que vinham e que sempre ocorrem dentro do condomínio. Uma situação que poderia nem ter sido levada a registro como reclamação dentro do condomínio, tomou proporções que antes não existia e nem haveria necessidade se houvesse bom senso e repetindo o que foi dito, você gostaria que lhe fizesse a mesma coisa? Né? Então, realmente, estas situações tiveram um acirramento, uma potencialização. A Assembleia Legislativa discutiu muito em 2021, inclusive foi tema aí de um projeto de lei 848 sobre violência contra a mulher, porque nesse cenário a gente acompanhou, infelizmente, muitos casos em que essa violência patrimonial, violência
enfim, emocional e até mesmo física, foi evidenciada nesse cenário de a família ter que ficar fechada. Como a justiça e os mediadores de conflito trabalham em relação a esses temas que são difíceis de lidar. Muitas vezes a vítima denuncia, mas não pode, por razões maiores, sair de casa. Como é que isso é avaliado hoje e como essa lei deu o parâmetro para fazer a denúncia e também para que vocês tivessem mais recursos para entender esse cenário tão difícil? Doutora, por favor. Na realidade, essa questão da violência doméstica, né? E aí a gente tem que lembrar que não é só contra a mulher, tem os idosos, tem os deficientes físicos, né? E tem violência entre irmãos, homens também. Lembrando, aqui até eu vou fazer um parênteses, que a Covid como um todo, ela realmente mexeu com a cabeça de muita gente. Né? O medo da morte, a morte todo dia batendo em todas as casas, né? E de uma forma drástica. Então, de repente, em 3 dias, morreu. Então, as pessoas ficaram realmente assustadas e isso acabou também potencializando. Mas voltando à questão da violência, evidentemente que ainda mais nós, mediadores e conciliadores, assim como os advogados, qualquer advogado defende a ideia de que não há que ter agressão de forma alguma, né? A gente defende a cidadania, nós defendemos a pacificação. O advogado, ele sempre luta pela dignidade humana. Então, toda lei que vem para ajudar a melhorar a dignidade humana, sem ter que as pessoas sofrerem qualquer tipo de abuso, né? Qualquer tipo de violência, porque a violência doméstica a gente sempre pensa no apanhar, né? Mas não é só no apanhar, é na fala, muitas vezes você escuta as pessoas dizendo, você é burra, né? É louca, sabe? Isso cotidianamente. Assusta, todo tipo de violência nesse nível é muito complicado também, porque é o nível emocional, né? E a pessoa acaba que ela, diríamos, ela acostuma, né, com uma violência dessa, na medida em que ela não tem como ela reagir a tudo isso, ela não tem para onde ir. Nas classes menos favorecidas, então, a gente, diuturnamente, nós escutamos, em especial das mulheres, esse tipo de agressão. Às vezes você pergunta para ela, mas ele te bate? Não, bater ele não bate, mas a senhora precisa ver as coisas que ele fala para mim. Porque não é que a pessoa é menos favorecida, que ela não tem aquele sentimento, aquela dor de ser diminuída, né, de ser agredida diariamente. Agora, a violência física, então, ultrapassa qualquer fala nossa, né? É inconcebível para um advogado que tem o munus de defender uma sociedade que se admita qualquer tipo de agressão. Né? Eu não sei se o doutor Artense concorda, mas eu acredito que sim, né? É muito além, né? Então, não são os mediadores, os conciliadores, os advogados também, eles defendem muito que não há que se ter violência. Essa questão dessas leis todas, dentro dos condomínios, eu acho que é muito interessante, mas a questão de que quem vai denunciar? Como será denunciado? Como é que vai... Doutora, essa justamente é a pergunta que eu queria que vocês dois também comentassem. Qual é o papel do condomínio nesse caso? O que o síndico deve fazer quando ele presencia, mesmo que seja uma denúncia, em uma reunião, alguém está passando por isso aqui, o que a gente vai proceder, de que maneira nós vamos ajudar essa pessoa, também do ponto de vista jurídico? Olha, eu vou te falar na questão do diálogo. A primeira coisa que tem que ver, e isso qualquer delegado até pode ver, às vezes as mulheres estão dentro da delegacia para denunciar o seu agressor
e ela mudou de ideia. Tem isso. Né? Então, assim, dentro do condomínio, há de ter procedimentos, e aí eu volto a dizer que a mediação, a implantação da mediação cada vez mais pelos condomínios é necessária. Por quê? Porque você cria um mecanismo de escuta dentro do próprio condomínio. É isso que nós vamos fazer para não deixar chegar na violência, para não deixar chegar na finalização de uma agressão física, tá? Agora, aconteceu, eles brigaram, a primeira pessoa que tem que ser escutada é aquela que foi agredida. Ela quer fazer a denúncia, isso é um ato dela, né? Eu não posso, eu vou denunciar que o vizinho está batendo, eu posso até denunciar, mas e se chega lá e fala, não estava, eu caí da escada. Doutor Artêncio, já viu isso, doutor? Não, eu caí da escada, bati o rosto, caí na escada. Então, são situações muito delicadas, mas que os condomínios também não podem fechar os olhos. Por quê? Quanto mais o condomínio fecha os olhos, mais a violência prospera, em todos os sentidos. Né? Então, nós temos que alertar para que se usem os canais oficiais de denúncias, né? E que para poder, com o ato consumado, que se utilize desses canais que existem através do próprio governo, né? Inclusive a própria Polícia Militar. Eu tenho uma visão também que vai combinar com o que a doutora Ana disse, né? Nós temos uma antiga lei que já na Assembleia, o artigo 40 da antiga lei de contravenções penais do CPP, já dizia de tumulto e tal, mas essa lei é um pouco mais específica, né? Ela dá a porta, né, dá a voz para as agressões, e o síndico deve se utilizar dos canais de denúncia. A função, no caso do síndico, é chamar uma polícia militar, elaborar um boletim de ocorrências, né, enfim, tomar todas as providências que forem possíveis para fazer cessar essa agressão, né, esse ataque, não só a mulher, né, no caso da mulher fica mais evidente, né, por questão física, mas também a outros moradores e ocupantes do condomínio. Então, essa lei veio preencher uma lacuna muito importante, né, que dá instrumentos ao síndico para que ele atue dentro da legalidade, né, e sem que haja qualquer tipo de resquício de contra-ataque, vamos dizer assim. Né. Ele participando, as autoridades legais dessa ocorrência, ele cumpre o seu papel social, inclusive, né? E também a possibilidade de chamar uma ambulância, se o caso se prolongar até uma situação desse tipo. Bom, queria tocar agora em um ponto muito importante. Vocês mencionaram o barulho sendo um dos principais motivos aí de conflitos entre condôminos, mas também, e a gente está falando sobre violência contra a mulher, mas abrangendo também para violência contra crianças, os idosos. Queria tocar em específico nesses 3 últimos casos. Violência contra crianças e contra idosos. Como é que os procedimentos são os mesmos? É mais delicado de tratar? A criança que faz barulho demais, como é que vocês atuam no dia a dia nessas questões? Por exemplo, uma criança que chora demais é um indício para o vizinho achar que a criança está sofrendo violência? Como é que vocês lidam com esses casos para entender, até mesmo em conjunto, né? Quando vocês estão mediando, o conflito de um, o conflito do outro é a mesma coisa, como é que vocês dialogam com isso? Queria começar com a doutora Ana. A questão da criança que chora muito, e aí eu vou falar como mulher, né?
A criança, ela tem o choro que é de fome, ela tem o choro que é de doença, ela tem um choro que é de violência. Então, não é porque uma criança está chorando muito que necessariamente ela esteja apanhando muito. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar é qual é esse choro antes de uma denúncia falsa. Né? Assim, às vezes a criança está chorando porque ela está doente. E a criança doente, ela chora mesmo. Né? Não tem como. A criança, e às vezes ela está sofrendo violência. Né? Agora, como identificar o que acontece? Numa mediação, nas falas, um bom mediador, ele identifica. Eu posso garantir, eu sou mediadora no Tribunal de Justiça desde 2004. Então, esse ano eu falo que eu estou fazendo a maioridade no Tribunal de Justiça de São Paulo, né? São 18 anos. Um bom mediador, ele identifica. Ele identifica na fala dos adultos, não da criança, na fala dos adultos, ele nas entrelinhas, vamos dizer assim, a gente identifica se há realmente algum tipo de violência acontecendo ali. E aí eu digo mais, né? O doutor Artêncio não é mediador, mas é um advogado de muitos anos, né? O advogado também treinado, ele também identifica, não é, doutor Artêncio? A gente uma sensibilidade, né, doutora Ana? É uma sensibilidade para identificar. A questão do idoso, nós temos duas coisas que aí é bem complicadinho. Por quê? Às vezes o idoso está fora da caixinha. E às vezes o idoso, ele é o que mais está dentro da caixinha. É o que mais, a melhor cabeça da casa é a dele. E aí ele sabe que ele é o arrimo daquela família. E ele protege aquela família. A hora que e ele, com a vivência dele, muitas vezes ele quer levar o mediador, o advogado, o delegado a erro. Acontece. Né? Então, assim, pela experiência dele, pela inteligência dele, ele consegue induzir que aquilo não está acontecendo com ele. Que a pessoa que denunciou, ela tirou de algum lugar, mas não está acontecendo com ele. Porque ele sabe que aquela família depende da aposentadoria dele para sobreviver. E aí ele protege o filho, ele protege os netos, assim, de uma forma tranquilíssima. Então, eu acho que a questão do idoso, que a gente não dá tanta atenção, a gente, que eu digo, a população como um todo, porque eu, como já idosa, eu já dou muita atenção, né? Então, porque já estou nessa faixa, mas o idoso, né, de 80, de 90 anos, muitas vezes ele faz isso com maestria e cabe ao advogado, ao delegado, a todas as pessoas, aos mediadores, buscar aonde é que ele está encobrindo aquela violência que ele está recebendo. Né? Então, fale, doutor. O síndico, através da convivência diária, ele tem essa sensibilidade. Ele sabe a vida, o histórico familiar até das famílias que residem no condomínio. Então, o síndico sabe quando está havendo algum tipo de distorção, né? Então, ele é o primeiro contato e ele tem condições de apontar com exatidão se aquilo que está sendo dito, se aquilo que está acontecendo se refere a um crime ou se é uma ação corriqueira dentro do histórico, dentro das relações daquela família em especial. Né? Mas é lógico que tem que ter muita atenção e muito cuidado no tratar, porque tudo ali é muito sensível.
qualquer coisa que possa se pensar e se agir pode causar um problema muito mais sério que a própria denúncia. Nós temos que ter muito bom senso nesse tipo de situação e olhar bem, olhos bem abertos. É isso. Agora a gente faz uma pausa aqui no Alesp Debate e volta já já. De volta com a Alesp Debate, falando sobre vida em condomínio e o papel das leis aprovadas aqui no estado de São Paulo, que tratam desse tema. A gente tem comentado aqui sobre violência doméstica, violência que abrange as mulheres, mas também atinge os idosos, as crianças e as pessoas com deficiência. Quero fazer a nossa próxima pergunta agora e ouvir aqui os nossos especialistas sobre esse tema. Quais as diretrizes para os novos condomínios? A gente está vendo um movimento urbano crescendo cada vez mais com prédios novos. Quais são as diretrizes para atender pessoas com deficiência, do ponto de vista da acessibilidade, principalmente para esses condomínios, e como mediar isso em condomínios, prédios mais antigos? Quero começar pelo doutor. Obrigado. Os prédios mais antigos é um pouco mais difícil por causa da limitação física, né, da época que foram construídos. Às vezes não há a mínima possibilidade de se adequar uma situação ou outra, né, a questão da necessidade das pessoas portadoras de necessidade especial. Agora, para os prédios mais novos, inclusive elevadores, né, banheiros, os acessos às áreas comuns, a partir da garagem, inclusive, tudo isso tem que atender uma legislação específica, né, que já foi prevista, tanto estadual como postura municipal, e isso tem sido, sim, implantado e tem funcionado bem, né, é o que eu posso dizer. Doutora Ana Luísa, como, enfim, um prédio que é mais antigo pode se adequar nesse tratamento do seu condômino? Como os outros vizinhos, enfim, podem lidar com essa pessoa que precisa e tem necessidade especial ali pela sua limitação, seja física, seja mental? Como lidar com isso e também no trato, né? De respeito, não só às normas, às regras que a gente sabe que existem, mas também nessa convivência mais harmônica. Eu costumo dizer, e já fui muito criticada, que o condomínio é uma grande família, né? Aí os colegas falam, eu entendo que é uma empresa, eu entendo que é sociedade, né? Cada um tem uma visão, né, juridicamente falando, né, sobre o condomínio. Mas eu falo que, para mim, em especial, os que estão debaixo do mesmo teto, eles acabam se tornando uma grande família. Ainda ontem, numa mediação, a gente estava falando de um ditado popular que não nasce à toa, nenhum ditado popular nasce à toa, né? Então, um deles o vizinho, muitas vezes ele socorre o que o parente não consegue socorrer, porque se for esperar o parente chegar, o vizinho morreu. Então, você precisa do vizinho para poder ser socorrido. A questão da deficiência física, em especial, mas não esquecendo as deficiências mentais que as pessoas têm, e aí se colocar no lugar do outro é de uma importância absurda. E eu falo com muita propriedade, porque uma época eu quebrei um tornozelo e fiquei meses numa cadeira de roda. Levantei da cadeira de roda, levei outro tombo e voltei para a cadeira de roda. Então, a questão da deficiência física, eu senti na pele, é literal. Né? Eu posso falar com propriedade, hoje não mais, eu consegui sarar, né? Mas tem pessoas que nunca mais vão sair de uma cadeira de roda, nunca mais vão sair de uma cama. Né? São pessoas que estão tendo que se adaptar. E o condomínio, por sua vez, de novo, por uma questão de cidadania,
ele tem o dever de, aos poucos, fazer tudo o que for possível para incluir, para a inclusão dessa pessoa naquela sociedade. Então, olha, nós temos uma piscina. Na piscina não tem rampa para descer uma cadeira de um deficiente. Mas é possível nós construirmos uma rampa? Essa é uma ideia. Né? Por que o deficiente não pode ir na piscina? Né? Vamos falar assim. Mas não tem dinheiro para isso. Mas tem outras prioridades. Tá bom, mas vamos colocar como prioridade, ele faz parte da nossa comunidade, ele faz parte da nossa sociedade. Né? E aos poucos, nós irmos educando essas pessoas nesse sentido. E eu falo que a mediação, ela também tem essa finalidade, como medida socioeducativa. Na hora em que nós começarmos, em cada célula, em cada condomínio, implantar a mediação e termos essa educação retomada, socioeducativa, né, essa educação inserida novamente, nós conseguimos ir transformando a sociedade como um todo. Porque o doutor Artêncio e outros colegas me escutam falar, se falar que está bom do jeito que está, eu paro de falar. Né? Então, assim, não está bom do jeito que está. E a pessoa, muitas vezes, ela escuta um deficiente, o deficiente mental, ele requer mais cuidado. E tem um detalhe, ele é muito mais sensível. Ele é mais sensível ao barulho, ele é mais sensível a um olhar torto. Tonto é aquele que olha torto para um deficiente mental, achando que ele não está percebendo uma energia negativa em cima dele. Ele percebe. Em muitos casos também pode vir a ser um pouco mais perigoso que uma pessoa que não tem os mesmos sintomas, as mesmas situações que vou colocar assim, né, que essa pessoa aí, com deficiência. Então, o condomínio é promover reuniões, promover festas, né? Promover estudos. Né? Todo mundo fala, o condomínio tem que promover festa. Vamos promover estudo. Vamos melhorar o estudo do país dentro dos próprios condomínios, de uma forma lúdica, de uma forma saudável. Por que não? Né? O condomínio, aqui vale ressaltar, né, o primeiro grande condomínio do país, né, o grande arranha-céu, foi o Martinelli, em 1929, são 90 e poucos anos. De lá para cá, foi mudando, e hoje nós temos condomínios com 50 andares. Né? Eles triplicaram o tamanho de número de andares da época do Martinelli. O Martinelli teve que ir no último andar e morar lá para garantir que o prédio não caía. E agora, nos condomínios, nós temos piscina, nós temos playground. Isso foi evoluindo com o tempo. No primeiro, não tinha nada disso. Então, também é possível nós inserirmos instrumentos, e em especial, de novo, a mediação, para que ela sirva de uma medida socioeducativa, trazendo reuniões. Vocês vão ainda ouvir falar da justiça restaurativa dentro de condomínio. Vai demorar um pouquinho mais, mas vocês vão ouvir falar. Olha, a Pretel aquele dia falou da justiça restaurativa dentro de condomínio. É interessantíssimo se ser implantado dentro dos condomínios, mas tudo é um trabalho gradual, é um trabalho de formiguinha. E de novo, assim como nós precisamos incluir essas pessoas que têm algum tipo de deficiência física, os olhos, a escuta, a questão da fala, as pessoas não conseguem se expressar, nós temos as questões mentais, nós temos que incluir na sociedade e nós temos que criar mecanismos dentro dos condomínios também para incluí-las na vida dos mesmos. Pelo menos essa a minha opinião. Bom, eu queria tocar com vocês dois agora num ponto muito importante,
que é com prédios cada vez mais altos, com mais andares, mais condôminos, e prédios que têm dupla função, né, que são residenciais e são comerciais. Muitas vezes as áreas de lazer, como a piscina, geram aí a necessidade de que se haja salva-vidas ou pessoas preparadas para atender. A Alesp tem uma legislação que trata sobre isso, a necessidade de salva-vidas em prédios que têm esse caráter como clube, como lazer. Como é que a gente pode reforçar essas questões de segurança? Como é que vocês avaliam isso no dia a dia também? Da gente ter ambientes mais seguros, né? Respeitando aí a legislação dos bombeiros, para evitar que acidentes ocorram também. Queria ouvir vocês, começando pelo doutor Antônio. Bom, a questão da piscina, esse projeto aí de lei é muito providencial, chegou em boa hora, muito bem-vindo, né? Elimina uma possível situação de perigo, porque temos crianças e temos até pessoas de muita idade que não têm a força física necessária se estiveram passando por um aperto lá dentro da piscina, na água, né? E podem vir a ter problemas muito sérios, inclusive. Então, é muito bem-vinda essa disposição. A Assembleia trabalhou muito bem, pensou muito bem, e graças a Deus que aqui no estado de São Paulo nós temos essa possibilidade, né? Também eu vou deixar para a doutora Ana comentar a questão dos ralos das piscinas, né? Isso é um ponto muito importante, porque nós tivemos muitas notícias, tivemos sinistros, né, inclusive fatais, de crianças nesse aspecto, né? Então, é um ponto que também deve ser visto. Os gestores condominiais devem tomar muito cuidado com tudo isso. Passou a bola para você, doutora. Peguei a bola. Na realidade, ele passou a bola até porque acontece mais com meninas, né? Verdade. Não que os meninos também não tenham cabelo comprido, mas as meninas têm com mais frequência cabelos muito compridos. E, em especial, a piscina, ela suga, ela tem o ralo, e o ralo suga pelo cabelo. Então, a proteção nesses ralos devia ser obrigatório. É uma esteirinha, assim, sabe? Como uma redinha. Custa muito barato e deveria ser obrigatório em todas as piscinas, porque evita acidentes de, às vezes, a pessoa perder um pedaço do couro cabeludo, dependendo da força da sucção da água, sabe? Então, isso eu acho que seria uma providência muito interessante, e lá no Rio, desde 2014, eles já têm essa lei, tá? Então, assim, nós vamos correr um pouquinho aí, pedir para os nossos deputados para que também, aqui em São Paulo, além, né, de ter o guardião de piscina, que também eu acho que é interessante ser obrigatório, né, ter essa pessoa também no Rio. Desde 2001 eles têm lá o guardião de piscina, é obrigatório. Assim o exame de saúde também, doutora. O exame de saúde também, né, ser obrigatório, porque às vezes você tem pessoas que hoje também aluga por Airbnb por um dia e vai para a piscina. Quem é essa pessoa? Que doença ela tem? O que ela está trazendo? Ela pode usar, não pode usar? Então, são essas questões que a gente está muito acelerado, e agora o nosso legislativo e o nosso judiciário vai ter que estar muito acelerado também, né? Porque tudo acontece ao mesmo tempo e dentro dos condomínios, né? Então, é por isso que a gente fala que quem trabalha em condomínio realmente não consegue ter uma vida rotineira, uma vida todo mundo que trabalha em condomínio tem qualquer tipo de coisa, menos rotina, né? Porque todos os dias nós temos conflitos a serem enfrentados. E essa questão da piscina é uma questão
muito relevante, né? Porque nós temos as crianças. Eu já escutei gente falando assim, mas o meu filho é muito esperto, tá bom, mas a regra é que não pode estar desacompanhado. Não, mas ele vai desacompanhado até no mar, tá bom. No mar você conta lá pro corpo de bombeiros se estiver na praia, porque daí é uma questão pública, né, do Estado tomar conta da praia. Agora, eu não, aqui na piscina ele não vai ficar desacompanhado. Então, nós também temos que reeducar os pais das crianças, sabe? Não é só a criança em si. É óbvio. Há uma resistência, né, doutora? Os pais resistem em proibir que a criança vá sozinha, desacompanhada à piscina. É lamentável, mas é isso. Acontece muito. Né? Ah, não, mas ele está acostumado. É como descer no elevador. Ah, ele sabe, ele nasceu dentro do elevador, tá bom. Mas se ele tiver uma situação em que o elevador para, o que essa criança faz? Né? Aí fica para um próximo programa a questão do elevador, né? Que aqui não é essa questão, agora é a questão da piscina em si. Né? Mas também é interessante, eu entendo, ter esse guardião e ter esse cuidado, né, de ser obrigatório essa antissucção dentro de cada uma das piscinas dos condomínios do estado de São Paulo. Podemos falar sobre o elevador também, é um tema pertinente também para a gente falar sobre isso. E já quero emendar em uma colocação que a senhora fez em relação a modelos de prédios comerciais, né? Esses que se paga por diária ou por um período. Como é que funcionam as regras justamente para esse bom funcionamento, né? Higienização, segurança, convivência, em prédios onde a pessoa passa um dia, uma semana. Como é que funciona isso, sobretudo em cidades como São Paulo, que tem aí esse tipo de modelo de prédio comercial? Vou começar pela senhora, doutora. No prédio comercial é mais fácil, né? Ele vai alugar uma sala comercial e então ele não vai ter a convivência em toda uma área de lazer, porque o prédio é comercial, né? Mas já nos condomínios que são residenciais ou mistos, porque nós também temos condomínios que tem uma torre que é residencial e uma torre que é comercial, para facilitar a vida do advogado, do mediador, né? Então, né? Então melhora muito a situação. E aí a questão do Airbnb é uma questão muito polêmica, que agora nós temos algumas decisões que agora eu vou devolver a bola para o Hortêncio. Olha lá, pega a bola, Hortêncio. Hortêncio, com você. Pega a bola e chuta para o gol para a gente. O STJ, através de 2 últimos julgados de recurso especial, ele definiu, né, que os condomínios devem fazer constar nas convenções a proibição nos condomínios residenciais, a proibição da locação por Airbnb. Tá? Então, nos condomínios comerciais, eu não sei nem se teria aplicação esse tipo de locação. Mas o STJ acabou de se manifestar aí, inclusive, como bem disse a doutora Ana, é um assunto muito polêmico, vai dar muita briga, muita discussão ainda, muita querela, né, judicial, muito trabalho. Então, isso já se fizer constar na convenção, é a indicação que se faz para que se permita ou para que se proíba a locação do Airbnb. É uma questão que afeta a segurança, afeta o bom convívio, a harmonia, né? De repente aparece gente, há notícias de quadrilhas que alugam por essa modalidade para fazer arrastão em condomínio. Então, isso é muito sensível, tem que tomar muito cuidado. Perfeito, a gente já está adiantando o assunto aqui, vamos tratar dele aqui na TV Alesp. Queria fazer a nossa penúltima pergunta e ouvir vocês dois em relação a isso. Como é que a gente pode
evitar que os conflitos em condomínios cheguem a processos judiciais, façam com que as pessoas tenham que se mudar, façam com que elas não olhem mais na cara do vizinho nunca mais, ou que o condomínio fique totalmente prejudicado, né, porque houve ali um conflito. Como é que a gente pode evitar e até deixar com que a justiça tenha tantos processos para, às vezes por conta de uma criança, de um barulho, de um cachorro? Como é que vocês avaliam isso e como é que a gente pode viver em melhor harmonia? Vou começar pela doutora. A mediação, é o que eu sempre falo. É, né? O caminho. É o caminho, é a mediação. Ontem mesmo eu estava numa mediação em que todos eles já saíram marcando um jantar, são vizinhos, né? Os outros, eles estavam lá combinando, porque o rapaz falava, é do seu apartamento. Ele falou, não. Ele falou, eu gravei o barulho. E antes do rapaz dizer qual era o barulho, ele falou assim, o barulho é assim, tum, 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 imitou. Ele falou, é esse. Ele falou, então, não sou eu. Né? Então, no condomínio, às vezes o barulho é diagonal, porque o prédio, né, você acha que o barulho vem daqui, ele vem daqui. Então, depende da construção. E a mediação, ela pode e deve ser utilizada, ela não tem contraindicação. Eu sempre falo, não tem contraindicação. Qual é a contraindicação? Nenhuma. Então, antes de começar um conflito, né, a mediação sendo implantada nos condomínios, sem a pessoa levar uma advertência, sem a pessoa levar uma multa, funciona muito melhor. Então, olha, houve uma reclamação, né? A gente tem plantão dentro de condomínios, a minha empresa faz isso. Aí a pessoa vem e fala, olha, eu estou com tal questionamento. A gente faz uma carta convite para o outro, chama e vamos conversar. Antes da advertência, porque quantas vezes a gente escuta, aí eu vou falar como advogada, e o doutor Artêncio pode complementar, olha, eu levei uma advertência indevida, não era eu. Olha, eu levei uma multa indevida, não era eu. E aí a pessoa, aquilo começa a escalar o conflito. Então, a mediação realmente, ela pode ser utilizada. Nós temos os SEJUSCs dentro dos tribunais, que é o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos de Cidadania, e nós temos as câmaras de mediação, né, que podem ser utilizadas também porque os condomínios podem contratar para que harmonize, né? E quando eu falo assim, as pessoas falam assim, mas isso é dor, é amor, é não sei o quê, porque às vezes eles, né, falam assim para mim. Eu falo assim, não, gente, assim, nada disso te sensibilizar, sensibilize o seu bolso. Porque na hora que você vê uma viatura de polícia parando na porta de um condomínio, dia sim, dia não, dia sim, dia não, acaba acontecendo o quê? Uma desvalorização do seu patrimônio. Então eu brinco que se não for por amor, a dor do bolso ajuda bastante, sabe? Então, tem isso também, né? Então eu sempre, é verdade, né? Então, se não for para você querer um mundo melhor, uma pacificação, pense na desvalorização do seu patrimônio. Porque qualquer um que for comprar um apartamento, ou que for alugar um apartamento, e hoje as pessoas fazem isso, se ele for na padaria mais próxima e perguntar para quem está lá, sabe como é que ele naquele condomínio? Deus me livre, só tem briga lá. A redondeza, a vizinhança, ela sabe, né? Então, desvalorize muito. Então, eu sempre digo que a mediação é o caminho, é a próxima, é a bola da vez, né? É o caminho para as pessoas sentarem, conversarem e evitarem um conflito. Perfeito. Doutor? Realmente, conversa sempre é o melhor caminho, né? Partir para a última instância logo de cara não é aconselhável para ninguém. Esse tipo de situação não funciona. Em condomínio, então, onde todo mundo contesta, né, as pessoas têm, o nível de informação das pessoas hoje é muito grande, né? As pessoas conseguem se informam muito bem dos direitos que possuem, né, e fazem as alegações, as defesas
que elas entendem que podem ser exercidas. Então, a conversa, você chamando as duas partes para conversar, para fazer essa mediação, é muito importante. Trabalhar nesse sentido é muito gratificante, né? Você acaba sendo reconhecido profissionalmente, né? E o condomínio ganha em harmonia, ganha em convivência, ganha em bem-estar e, como bem falou a doutora Ana, ganha na valorização patrimonial. Perfeito. Bom, vou para a nossa última pergunta, então. Quais são, depois de 2 anos de pandemia, o cenário é outro. Quais são as perspectivas que vocês avaliam para essa convivência? O que nós aprendemos nesse período que dá para levar para 2022, os anos seguintes, em olhar para o vizinho de uma forma diferente, pensar melhor antes de começar um conflito, ou pensar melhor no outro, né? Como vocês mencionaram no começo aqui da nossa conversa. Queria começar pela doutora. Eu entendo que a Covid, ela deve mostrar para a população que realmente é possível, né, de repente o mundo parar, né? É possível nós todos termos que respeitar distâncias. Hoje, se você quer bem alguém, você não abraça esse alguém, você fica distante, né? Então, o mundo mudou. E é bom que as pessoas que vivem em condomínio realmente tenham aprendido alguma coisa com a Covid, né? Tenham aprendido a importância da vida, né? A vida em si, a vida é o nosso bem maior, né? Então, que elas aprendam que realmente a vida é o melhor de tudo e viver bem é o melhor de tudo ainda, né? Você pacificar uma população que tem esse litígio entranhado, né? Porque eu costumo dizer que todo mundo tem os seus direitos, né? Todo mundo fala, é meu direito. Eu falo, bom, e o seu dever? Qual é o seu dever? Né? Então, é isso que nós precisamos retomar. Quais são os seus deveres dentro do condomínio? Como eu posso contribuir para um condomínio melhor? Porque a hora que eu contribuo no meu condomínio, eu contribuo para a própria sociedade, né? Essa é a minha visão. Doutor? Exato, doutora. Nós, todos, descobrimos com a vinda da pandemia um novo modo de convivência. Agora, os vizinhos de porta e de todo o condomínio se cumprimentam, se dão bom dia, né? Sabem quem tem filhos, sabem os horários, né? Talvez até os horários de saída do condomínio. Então, o mundo mudou mesmo, mudou muito, né? Inclusive a questão de valores. De repente, nós descobrimos que a saúde mental, a saúde física, é o que mais importa para todo mundo, porque a vida é o bem mais precioso que existe. Nada ultrapassa dinheiro, status, condecoração. A vida é o mais importante bem do ser humano. E viver bem dentro dessa ótica de pacificação que foi muito bem exposto pela doutora Ana, dentro de uma harmonia, dentro de uma boa convivência, é o que mais importa. Ainda mais num espaço um pouco mais reduzido, como são os condomínios, né? Então, a gente tem que se dispor, né? Realmente, esse lema que a doutora Ana frisou muito bem aí, antes do direito de cada um, vem o dever, né? Kennedy, no discurso de posse, muito bem exerceu esta fala, né? Então, nós temos que aplicar e lutar por esse tipo de pensamento. Quero agradecer os nossos convidados de hoje, doutora Ana Luísa Pretel e também o nosso doutor Antônio aqui. Obrigada a você que esteve conosco. A gente volta a se encontrar numa próxima. Esse foi o Alesp Debate. Até mais.